Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer você que se inscreveu no meu canal e acompanha o Cantinho da Fé. E a você que está assistindo hoje, eu peço humildemente para que você compartilhe os vídeos, para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações, para que você fique por dentro durante a semana dos temas de direito penal e de processo penal, e aos sábados e aos domingos a gente possa passar um pouquinho da palavra de Deus para que te traga um conforto, para que te traga força, para que te traga bastante sabedoria para você enfrentar os problemas da semana. E o tema que eu vou tratar hoje se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 25 até o versículo 34. Essa é a leitura que eu deixei no postzinho aí para vocês, que eu vou sempre colocar, para vocês fazerem a leitura depois com mais calma. E existem duas formas de você chegar a Deus. Uma pelo amor e outra pela dor. E este foi o meu caso. Eu cheguei a Deus, ao verdadeiro Deus, pela dor. Após passar por um doloroso processo de depressão e um doloroso processo de ansiedade que se arrastou por vários meses e até anos. E hoje, graças a Deus e aos médicos, eu estou plenamente recuperado. Eu confesso para vocês que até agora eu estou perplexo com os dados que eu colhi para falar para vocês sobre a depressão, sobre a ansiedade e o que Cristo dizia sobre isso lá atrás. Eu gostaria de primeiro expor para vocês essa situação e depois falar da palavra de Deus. E vou deixar uma surpresa para o final. Eu fui pesquisar e achei no site da Psiquiatria Paulista que o Brasil é o maior país com maior prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo e ocupa o 5º lugar em relação à depressão. Primeiro colocado em relação à ansiedade e 5º colocado no mundo em relação à depressão. Em 2017, a perspectiva era de que quase 1/4 da população brasileira sofria com algum transtorno de ansiedade e 6% da população brasileira sofria com depressão. E isso não é um problema brasileiro. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, está entre os 10 motivos mais comuns de consultas médicas. E pasmem, atinge mais de 264 milhões de pessoas no mundo todo. Se caracteriza pela preocupação excessiva. Pode se manifestar de diversas formas, de diversas intensidades, provocando sintomas físicos e psicológicos. Não é vergonha nenhuma para mim falar do que eu passei, e pelo contrário, é um orgulho falar do que eu passei. Porque muita gente fala que é frescura, muita gente fala que é uma desculpa, mas na realidade é uma doença reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde. Para vocês terem uma ideia, a síndrome de Burnout recentemente foi considerada como uma doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde. Eu não sou médico, mas eu fui pesquisar alguns conceitos mais para ajudar vocês. A depressão, ela é conhecida como transtorno depressivo. E ela pode ser classificada como maior, menor ou persistente, conforme o tempo de duração e o número de sintomas. No primeiro caso, ela pode ser classificada como transtorno depressivo maior leve, moderada ou grave, a depender da gravidade dos sintomas. Em geral, é caracterizada como uma condição de que as pessoas apresentam um humor deprimido associado a outros sintomas, como a perda de interesse e o prazer de realizar qualquer atividade a ponto de prejudicar sua vida social e ocupacional. Geralmente começa com uma tristeza, e essa tristeza vai se prolongando no tempo, De repente, começam a surgir as chamadas ideias suicidas. E a pessoa, perdendo o prazer pela vida e o interesse por qualquer coisa, instigada por forças sobrenaturais, ela acaba praticando suicídio. Já a ansiedade, conhecida como TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada, ela é conceituada como uma doença que tem como condição a preocupação excessiva sobre condições ou questões cotidianas, que duram pelo menos 6 meses. Todos esses sentimentos de ansiedade e preocupação, eles acabam eclodindo em situações difíceis ou importantes na vida, como, por exemplo, uma situação de luto, uma perda de emprego, um namoro, um casamento desfeito. Quando esse sentimento extrapola para situações que a preocupação é desproporcional a qualquer risco envolvido, gerando sofrimento e incapacidade para coisas pequenas, nós temos a caracterização da TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. Entre os sintomas destacam-se. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos sintomas. Mudanças no apetite, alterações no sono, medo, inquietude, irritabilidade, perda do desejo sexual, tristeza, angústia, choro, dor torácica, palpitações, pensamentos acelerados, problemas gastrointestinais, dificuldade de concentração, baixa autoestima, vertigem e dores musculares. Vejam que são vários sintomas que podem levar tanto a depressão quanto a ansiedade. E não só a população de baixa renda sofre com esse problema. Eu listei várias pessoas famosas que sofreram desse mal. E eu gostaria de falar para vocês que publicamente assumiram, como eu estou fazendo agora: Whindersson Nunes, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Paula Fernandes, Celton Mello, Jorge Pontual, Heloísa Perissé, Adriana Esteves, Núbia Oliver, Adele, Jim Carrey, Demi Lovato, Fernanda Lima, Paula Fernandes, Anitta, Bruna Marquezine, Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, Lucas Luco e Gustavo Lima.
É importantíssimo, gente, que além da fé, nós não tenhamos vergonha de pedir ajuda. Às vezes você está nessa situação e tem vergonha de procurar o médico. O médico é um instrumento de Deus para te ajudar. Então, se você tem vergonha, peça para que um amigo seu, ou um irmão, uma mãe, te acompanhe ao médico. Porque é imprescindível, é indispensável o acompanhamento médico para diagnosticar a sua doença e te dar o tratamento adequado. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha vergonha de ir ao médico, eu tinha vergonha de contar os meus sentimentos, mas chegou num determinado ponto que eu acabei entregando os pontos e procurando o médico. Então, eu gostaria de dizer para vocês que Jesus já se preocupava com isso lá na antiguidade. Olha o que ele dizia, para as multidões que o seguiam, para vocês verem que essa doença não vem de agora. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, e mais do que a vestimenta? Olhai, e nós não olhamos, para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Será que nós não temos muito mais valor que as aves? Essa é a pergunta que Jesus fez. Mas Jesus continua. E qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar um côncavo, 1 centímetro, à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Salomão foi o mais sábio e o mais rico dos reis. Pois se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, um dos segredos que eu tive para vencer isso foi a fé, aliada, evidentemente, ao tratamento médico. E continua. Não andeis, pois, inquietos. Inquietos é ansiosos. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Porque essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha o receituário de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O problema da ansiedade, o problema da depressão, é tratado um pouquinho mais atrás, porque muitas pessoas cultuam os bens materiais, cultuam o corpo, cultuam os bens, mas esquecem de cultuar a Deus. E quando se vêem aqueles exemplos daquelas pessoas
que eu citei, ricas, famosas, que tem tudo. E recentemente vi uma postagem do Gustavo Medina que não vai participar de um campeonato de surf porque está estressado, né? Nós precisamos mudar a visão. Às vezes nós temos essa visão. Eu olhando aqui, eu estou olhando embaçado. E nós precisamos desta visão aqui. Nós precisamos mudar a visão. Porque o nosso olho é a visão da nossa alma. E tudo aquilo que falamos, nós falamos do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de mágoa, tristeza, ódio, angústia, temor, medo, nós vamos colocar para fora tudo isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai dela. É isso que eu gostaria de colocar para vocês. Uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, um olhar de otimismo, um olhar de fé, um olhar de determinação, de superar os obstáculos, e não um olhar de derrota. Quem entra numa batalha derrotado, com o pensamento derrotado, se Davi fosse olhar para o tamanho do gigante, ao invés de ver a fé em Deus, ele sairia derrotado. E eu gostaria de dizer para vocês também que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. E concluindo, eu gostaria de lembrar uma passagem em que Jesus entra numa aldeia e 10 leprosos vêm ao seu encontro. E eles pedem a Jesus que os cure da lepra. Jesus manda eles irem ao templo. Só que no caminho, um samaritano, que era tipo uma pessoa não grata, viu que estava curado, voltou, colocou a cabeça no chão, encheu a cabeça de terra, agradeceu a Deus e Jesus disse: não eram 10 que vieram aqui e apenas um veio para me agradecer? Nós precisamos também ser gratos. Gratos às pessoas que nos fazem bem, que nos ajudam. E eu gostaria, citando essa passagem, de agradecer publicamente a um médico. E para aqueles que acham que só a fé cura, Jesus tinha entre os seus discípulos um deles que era médico, que era Lucas. E se duvidarem, podem procurar em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, onde Paulo chama Lucas de o médico. Então Jesus tinha um médico entre os seus discípulos. E eu gostaria de agradecer a um médico em especial, Dr. Nelson Antônio Filho. Dr. Nelson, quando eu fui consultar com ele, eu fui meio reticente, eu não me abri. E ele devagarzinho, com muita calma, com muita paciência, foi tirando as coisas de mim. Até que chegou um ponto que, numa determinada parte da consulta, eu soltei tudo que estava dentro de mim. E ele me disse, com toda a calma do mundo: isso tem cura, vou te passar uns remédios e nós vamos fazer um acompanhamento. E é dessas pessoas que nós precisamos. Pessoas humanas, que saibam escutar ao invés de criticar. E durante o tratamento, muitas vezes eu fiz besteira, eu deixei de tomar remédio, eu achava que eu estava bom, eu voltava lá, contava para ele, não houve uma crítica.
Pelo contrário, você errou nisso e nós vamos consertar. Então, os médicos são instrumentos de Deus. E nós devemos valorizar os médicos, principalmente os médicos que cuidam da parte mais sensível do homem, que é a mente. É na mente que se nascem as grandes ideias, também na mente se nascem os maiores crimes. E eu gostaria, para quem estiver me assistindo, se estiver passando por um momento desses, procurem o Dr. Nelson Antônio Filho. Eu tive amigos que eu indiquei o Dr. Nelson e eles tiveram excelentes resultados. E casos gravíssimos, cuja ética não me permite falar. Mas o Dr. Nelson, que deve estar me assistindo, sabe do que eu estou falando. E o médico, Jesus tinha entre si um médico, que era Lucas. Então, não trate a depressão como frescura. Não trate a depressão, não tire sarro daquela pessoa que está deprimida, triste. Pelo contrário, apoie. Se ela tiver medo, vá com ela no médico. Se ela for resistente ao remédio, coloque o remédio para ela tomar. Vai haver um tempo em que essa pessoa vai ter problemas, que ela vai sofrer? Sim, normal no tratamento. Mas logo depois, a cura junto com a fé, eu sempre falo para o Dr. Nelson, andam junto a ciência e a fé. O que a ciência não explica, a fé acaba por explicar. E eu gostaria de deixar público essa homenagem a esse grande profissional, grande médico, professor da Universidade Unify, da cadeira de Psiquiatria Forense, formado em uma das melhores faculdades do Brasil e um ser humano exemplar, digno de aplausos. Espero que os meus conceitos tenham ajudado vocês. Espero que vocês leiam, o capítulo que eu deixei para vocês. E se tiverem algum problema de depressão, de ansiedade, ou desconfiarem de alguma coisa, procurem ajuda médica. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo o endereço e os telefones do Dr. Nelson para quem quiser fazer uma consulta com ele. E para vocês do meu canal, o que eu desejo? Eu desejo que vocês se preocupem com o reino de Deus e amem ao próximo, como amam a si mesmo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E lembre-se, não temas, porque Deus sempre estará contigo. E até o nosso próximo Cantinho da Fé. Muito obrigado a todos.